democracia liberal sempre foi hegemônica historicamente, né, com breves períodos com outras experiências muito localizadas historicamente. E essa democracia liberal representativa, muito centrada no executivo e mesmo essa democracia formal, ela está sendo profundamente rebaixada e entrando em contradição com esse sistema. Eu queria só pontuar algumas coisas da América Latina nesse momento, para depois voltar para essa coisa mais abstrata. Nós vamos ter eleições na Bolívia, gente, brevemente. E a Bolívia, possivelmente, o Evo Morales vai ganhar a eleição, o que, para a correlação de força, é muito bom, mas, de qualquer maneira, num contexto do Evo Morales está na 4ª eleição. Quer dizer, isso também é alguma coisa que tem que ser discutido em termos de democracia política, tá certo? Então, e também o quanto as perspectivas neoliberais econômicas estão implantadas no tal do processo chamado de desenvolvimento. A Argentina vive uma crise gravíssima pelo neoliberalismo, uma pobreza, uma avassaladora também, e vamos ter eleição aí, está em cima das eleições, e possivelmente nessas eleições a chapa contrária ao Macri vai ser eleita, que é a Cristina Kirchner é a vice por razões, inclusive, de possibilitar, mas é uma situação também muito dramática, né? E, de qualquer maneira, que felizmente tudo aponta que o Macri não vai ser reeleito, mas o Fernandes vai encontrar uma política de terra arrasada, porque uma das características dos governos autodefinidos como estritamente neoliberais é que eles fazem uma política de terra arrasada. O Brasil, a gente vem de golpes em golpes, né? Então continua os golpes parlamentares e a judicialização da política também é uma característica, a gente viveu isso no Brasil, né? Com o golpe parlamentar, mas vivemos em Honduras, vivemos no Paraguai. O Peru está em pleno processo de definição através da judicialização, e agora houve um fechamento do Congresso no Peru, o que foi considerado, inclusive, por muitos setores avançado como um avanço, dado o grau de dominação do fujimorismo dentro do Congresso e de corrupção. Então, sinais trocados, situações muito graves, fechamentos democráticos aplaudidos pela população. Então, realmente só para exemplificar como há uma desvalorização, uma degradação dessa democracia representativa, e isso é parte da nossa resistência. Portugal é uma ilha na Europa, né, que Portugal reelegeu, quer dizer, temos um governo socialista, comunista, e é uma aliança entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e o Partido Radical de Esquerda, que é uma coisa rara historicamente, e é o país com o maior estado de bem-estar agora lá na Europa, contraditoriamente com o que vinha do passado. Os Estados Unidos, que é o centro irradiador do neoliberalismo, do imperialismo, das políticas de guerra e de tudo mais, por outro lado, também faz uma política de redefinição nacionalista, tá certo? De subsídios, isso e aquilo, contraditoriamente com o que exporta como proposta de poder, né, de defesa, de fechamento de fronteiras comerciais. Quer dizer, quem pode, né? Então, continua... E, por incrível que pareça, do meu ponto de vista, um dos equilíbrios desequilibrados do mundo se dá para que os Estados Unidos não avancem totalmente, por exemplo, não avance sobre a Venezuela como pretendia, que também é um país que está numa profunda crise, o equilíbrio entre Estados Unidos, Rússia e China. Rússia e China de um lado. E olha que a Rússia não tem mais nada de comunista, nem mesmo de capitalismo de Estado,
né? A China podemos dizer que é um capitalismo de Estado, porque a China hoje é um dos países que mais cresce como economia capitalista, apesar de ter um governo autodefinido como um governo comunista. Então também essas são outras contradições, mas esse ainda funciona, tá certo, como herança dos tempos da Guerra Fria e do que foi a vitória do comunismo nos países do leste, mesmo que tenha havido aquela toda degradação, isso e aquilo, mas ainda é aí uma balança que minimamente equilibra os processos de guerra no mundo, né? Tanto os processos de destruição como de impedimento, porque a Venezuela, com certeza, é uma prova disso, né? O Oriente Médio não, porque ali entra e sai tudo que é de armamento do mundo. Mas a gente viu agora um cessar-fogo essa semana entre Turquia e os curdos, que está lá, os Estados Unidos, mas também tinha uma entrada da Rússia. Então, estamos sempre nessa... né? E a União Europeia, que é uma outra força política muito grande, mas a União Europeia realmente é um sanduíche, ela fica ali no meio daquela hora para cá, hora para lá, porque também tem distensões enormes no seio da Europa. E o Brexit, né, da Inglaterra, é, nesse momento, um problema sério para essa unidade. O que a gente observa de alguns tempos para cá é a volta do FMI como um instrumento violento desse neoliberalismo. Vocês viram o que é que fez na Grécia, na Espanha e agora na América Latina de novo, né? Na Argentina fez uma política de terra arrasada. E temos, gente, essa coisa maravilhosa de reação que aconteceu no Equador, que foi uma revolta que todo mundo diz foi a alta dos combustíveis, mas não foi só a alta dos combustíveis, tá certo? A alta dos combustíveis foi uma medida absolutamente exigida pelo FMI. E não foi só a alta dos combustíveis, foi a alta dos combustíveis, a retirada dos subsídios do combustível, algumas retiradas de direitos trabalhistas, avanço em territórios de mineração. Então foi um pacote, tá certo? Não é uma vitória, mas é uma vitória conjuntural e também alguma coisa que serve também muito para fortalecimento das lutas na América Latina, porque de qualquer maneira soa um alerta, tá certo? Que tem um povo aí organizado. Se bem que eu acho que no caso do Equador, da Argentina, o povo tem uma capacidade de movimento de massa e de reação e de confronto, porque o Equador foi para o confronto, tá? Confronto mesmo, para valer, igual aquela música que foi cantada aqui, né? Não temos tempo de temer a morte, vamos para o confronto. O governo fugiu, tirou a capital dos Andes, da montanha, da floresta, para ficar longe dos índios. O povo indígena foi para lá, né? E o Equador, porque eu não vou entrar nas análises, porque tem muito problema, mas de qualquer maneira tem alguma coisa, né, que indica para o mundo como é que temos que pensar estrategicamente nesse contexto neoliberal, o nosso processo estratégico político, porque o Equador tem um movimento que se chama Revolução Cidadã. Tem muitas questões, mas eu quero falar só do conceito e do sentido do conceito, que é justamente a relação entre revolução e cidadania. E por que eu acho que é uma coisa tão importante isso? Porque uma das estratégias fundamentais, né, é a destituição de direitos, tá certo? E a destituição de direitos faz com que a luta e a resistência para a manutenção de direitos e para avançar nos direitos tenha virado uma luta radical nesses tempos. Não só aqui, na Europa também. A Europa está destituindo o estado de bem-estar social, tá certo? Um dos poucos países onde ele existiu. Então, nós temos uma luta por direito que se transforma numa luta radical, que vem desde os anos 80, mas ganha um sentido muito mais forte agora, que coloca a questão entre reforma e revolução, que tanto tem que pensar nos tempos atuais, mas também tem que voltar, dar um passeio de volta lá em Rosa Luxemburgo e tudo mais. Então, é uma coisa de pensar como são as estratégias atuais e o que o passado também nos ensina e onde estão, né? Porque uma das coisas também desse contexto, né, é que é um contexto de superexploração do trabalho, um contexto de desapossamento,
de aumento do machismo, como diz o Mbembe, né, aquele filósofo africano, quer dizer, há um processo de racialização do mundo, tá certo? Um processo profundo de despossuimento da grande maioria da população pela perda dos empregos, pela perda dos territórios, né? Então, direitos virou uma causa radical, inclusive de alto confronto da ofensiva neoliberal. E eu queria lembrar uma coisa muito importante que é trazida por esses autores franceses, Dardot e Laval, e por uma filósofa americana muito bacana, Wendy Brown, que a ideia é o seguinte: segundo eles, a ideia, todo esse neoliberalismo começa, primeiramente, lá nos anos 70, por aí, fim dos anos 60, como uma estocada contra os direitos trabalhistas conquistados no centro da Europa, que você tinha uma correlação de força favorável, uma classe operária muito, muito bem organizada, os países do leste, então ainda tinha um confronto nesse sentido, muitos ganhos políticos nos anos pós-guerra, né, pós-segunda guerra. Então, o neoliberalismo é uma ofensiva para destituir os direitos trabalhistas, todas as conquistas que realmente conformou o estado de bem-estar social. Mas avança mais que isso, mesmo nos países onde isso não estava totalmente conquistado, tá certo? Então, e a gente vê isso aqui na América Latina, que a gente estava, não só no Brasil, mas nos outros países também, começando, né, a instituição, de fato, de um Estado com direitos sociais, com direitos trabalhistas. Mas eu queria chamar a atenção, que esses autores chamam, para uma outra coisa. Esses direitos que estavam prevalecendo, que não é os direitos liberais da corrente americana, mas esses direitos trabalhistas, direitos sociais, que prevalecem depois que vem os direitos da pluralidade dos sujeitos políticos, negros, mulheres, são direitos muito centrados, né? E são direitos concebidos numa ideia de cidadania mais radical, onde a própria concepção de direitos, direito à saúde, ou qualquer direito, direito ao trabalho, ele vem automaticamente associado à cidadania como uma arena política. Então, que volta para Hannah Arendt, o direito a ter direitos. Quer dizer, é não só o meu direito de conquistar saúde, mas é o meu direito de definir uma política de saúde. É o meu direito de definir uma política de governo, é o meu direito de ser sujeito político. Então, é indissociável a luta por direitos, a conquista de direitos, da constituição do sujeito que luta por direito como um sujeito também capaz de definir as coisas politicamente. Quer dizer, é a arena da cidadania como uma arena de tensão, tá certo? Onde você vai vivenciar direitos no cotidiano, da saúde, da educação, do trabalho, mas você é sujeito político, tá certo? Você é sujeito desse mundo, da constituição desse mundo, da justiça social. Quer dizer, é preciso a gente estar atento e forte, como diz a música, porque a destituição do direito social é também a destituição do sujeito político que luta. E aí eu queria fazer uma outra conexão, que é nessas políticas de terra arrasadas, que não acontecem só no Brasil, tá certo? Dessa perspectiva neoliberal, que é uma perspectiva, como diz o Dardot, não é só um sistema político, e a gente não pode se enganar com isso, é uma nova razão do mundo, tá certo? É uma nova razão do mundo. É uma nova razão do que é o sujeito desse contexto histórico. É o sujeito empresário, é o sujeito individualista, tá certo? É esse eu sou atomizado, fragmentado, onde o sujeito que está do meu lado é o meu concorrente, é a minha concorrente. É o sujeito destituído do sujeito coletivo, tá certo? Então, é esse o sujeito neoliberal, tá certo? E o sujeito individual, que é diferente da proposta transformadora que nós propomos, que é a relação entre indivíduo e coletivo, num processo onde o sujeito coletivo é formado também de indivíduos, mas indivíduos com individuação, que é diferente de individualismo. A individuação é a construção de mim como indivíduo sujeito, tá certo? Mas essa construção necessariamente passa pela vivência do sujeito coletivo, aqui.
É uma passagem do individual para o coletivo. Ela acontece aqui, né? Ela acontece ali onde está meu outro coletivo. Ela acontece na rua onde eu estou no movimento de resistência. Quer dizer, eu não sou um sujeito atomizado fora. Esse sujeito atomizado fora, esse indivíduo em si, empresário, dessa razão empresarial, esse é o sujeito do neoliberalismo. Então também nós estamos numa luta do ponto de vista da constituição das subjetividades, da luta da constituição dos sujeitos, né? E eu digo sempre uma coisa, que eu não vou entrar porque não cabe a mim falar do Brasil, mas eu quero dizer uma coisa: o golpe em todo canto, mas o golpe no Brasil mostra muito, muito profundamente como o golpe foi contra tudo que a gente sabe, mas o golpe também foi contra as subjetividades que nesse país, pela primeira vez, se capilarizavam como subjetividades portadoras de direitos, tá certo? Como subjetividades cidadãs, tá certo? As pessoas começavam a dizer, tá certo? Sou trabalhador e tenho direito, né? Mais além de uma classe operária que foi tradicionalmente a que lutou, mas a extensão dessa ideia de que eu sou trabalhadora também como uma classe operária, como uma classe de trabalhadores, como uma classe que, como diz o Ricardo Antunes, que vive do trabalho, para o campo da precariedade mesmo. A população negra reivindicando seu justo lugar e toda a sua tradição, dizendo: nós somos, tá certo, construtores desse país, somos sujeitos de direito, mostrando todo o preconceito, desvelando o que é as entranhas racistas dessa sociedade, né? O movimento de mulheres também, quer dizer, foi contra essa subjetividade também, dizer: olha, vai voltar todo mundo para o seu lugar. E é esse o discurso do poder que vem hoje, né? Então, o poder da violência sexual, racista, machista, não só aqui. Uma outra. Então, eu acho que é preciso saber que nós estamos disputando direitos sociais, estamos disputando as riquezas nacionais, a soberania, mas estamos disputando também a Constituição nossa, como sujeitos de direitos, e de sujeitos de direitos sociais, políticos, culturais, né? Como sujeitos no mundo, né? E outra coisa que eu queria dizer, que esse neoliberalismo, essa perspectiva neoliberal, ela também vai fomentando poderes que sejam poderes reordenadores de uma ordem conservadora, tá certo? E um dos poderes reconfigurador da ordem conservadora e que atinge profundamente as mulheres é o poder religioso das igrejas conservadoras fundamentalistas no mundo inteiro, que é o reordenamento, e que são igrejas que não só são forças políticas, mas estão se constituindo no mundo inteiro, não importa qual é a corrente religiosa, estão se constituindo como forças políticas, econômicas e religiosas, porque essas igrejas são riquíssimas, elas exploram profundamente as populações, é uma acumulação de riqueza, é uma acumulação primitiva de riqueza, tá certo? E elas também são forças políticas, porque elas estão ocupando, e forças de comunicação também, e reordena a vida social, reordena a comunidade, e no mundo tão sem coração, elas estão significando um lugar de acolhimento para as populações do mundo que se sentem justamente vulneráveis, porque uma das estratégias também desse poder é construir permanentemente os mecanismos de violência para depois construir as políticas de segurança. É um jogo perverso, tá? Porque constrói o mecanismo de violência que é do Estado, incentivada, e depois constrói o mecanismo de segurança que, em vez de estar voltado para quem nos dá insegurança, está voltado para as populações trabalhadoras periféricas, rurais, organizadas, povos da floresta. A gente está vendo aqui, mas a gente está em todo canto. Olha aí o Equador, olha aí a Argentina, olha aí a Europa, olha aí a Grécia. Então, quer dizer, é um jogo de duplo sentido. Então, eu acho que é preciso
entender, né, o espírito desse tempo, a lógica desse tempo, a lógica dessa razão neoliberal que é constitutiva desse sujeito, para que a gente possa pensar também as estratégias de resistência e a capacidade de transformar algo no sentido de imediato, pelo menos de restituir os espaços minimamente da democracia política como uma plataforma a partir da qual a gente possa avançar na luta. Porque nós estamos num momento de retrocesso tão grande mundialmente, tá certo? Que a própria possibilidade da resistência e da luta está cada vez mais sendo as ofensivas contra isso. Quer dizer, os processos de forte repressão política estão voltando, né? Veja a França, que é um país tradicionalmente, historicamente, da luta da rua, da barricada. A polícia está indo, né? Não que seja uma novidade, sempre foi, mas estou dizendo, os tempos de novo está mostrando isso, diferentemente dos anos 80, dos anos 90, dos anos de negociação de políticas. Quer dizer, foi caminhando essa coisa que vem dos anos 70 e, de fato, nós estamos chegando não é relativo, não é absoluto, é relativo e absoluto, no maior grau de acumulação de riqueza da história do capitalismo. Não é porque hoje o capitalismo gera mais riqueza, não, tá? É tanto do ponto de vista da riqueza absoluta, quanto do ponto de vista relativo a outras etapas históricas. Nós alcançamos o maior grau de acumulação, portanto, nós alcançamos também o mais profundo grau de pobreza e desapossamento. E essa questão, para ir entrando para as finalizações, sobre o desapossamento, eu queria dizer uma coisa. O desapossamento também é muito tratado de que as explorações dos minérios, a exploração urbana, porque tem o desapossamento urbano para construir os shoppings, as áreas nobres, os condomínios. Mas o desapossamento também constitui uma outra coisa. O desapossamento constitui sujeitos sem lugar. Veja, o capital tem os centros de acumulação. A força de trabalho está dispersada aí onde der mais lucro, onde puder consumir mais, onde a mais-valia for a mais absoluta, for a mais alta. E os povos e as povas trabalhadoras estão aí, entrando nas fronteiras nacionais e internacionais, barradas na fronteira, andando por aí, andando mesmo por aí, não é uma força de expressão. E os sujeitos que vagam são sujeitos profundamente fragilizados, não só do ponto de vista da vida material, mas profundamente fragilizados do ponto de vista afetiva, porque largaram suas raízes, largaram grande parte da sua família, do seu ciclo familiar, são subjetivamente frágeis, né? Porque são pessoas sem lugar no mundo, né? Você tem essa tragédia desses navios, que é uma retomada dos navios negreiros, que vem da África, né? E também com árabes da Ásia, ali para a Europa, migrantes que estão saindo de lugares que os Estados Unidos e a Europa inviabilizou como possibilidade de vida, tá certo? Então ali atravessando, tem uns que afundam, tem uma guerra entre países. A menina, uma das militantes do Greenpeace, ela foi presa, porque ela foi com um navio recolher pessoas que estavam em vias de afogamento. Existem os navios clandestinos que param a 100 quilômetros da costa e as pessoas têm que ir nadando. Quem não nada, afunda. Então, é tão dramático que parece, né? Mas não é para causar perplexidade, é para mostrar o grau, também quais são as consequências do desapossamento, do ponto de vista concreto da sobrevivência da vida material, né? As mulheres, uma outra característica é uma reestruturação da divisão social, sexual e racial do trabalho, não só no trabalho produtivo, mas no trabalho reprodutivo. As mulheres do Sul
estão migrando, estão há muito tempo já, né? Migram para os países do norte. Há uma rede internacional de trabalho doméstico, tá certo? Você hoje vai na França, no tempo nos anos 70, que tinha o bem-estar social, as mulheres não tinham mais trabalhadoras domésticas, porque a situação social era outra, as creches, isso e aquilo. Você vai para a França hoje, voltou a coisa das trabalhadoras domésticas. Na França são as filipinas, no Equador são as equatorianas, na Espanha são as equatorianas, que continua tendo traços coloniais, né? Uma recolonização, tá certo? Você vai para a França, quem está lá? A população negra e árabe dos países francófonos, né? Então essa é outra característica desse momento, e também pensando isso, quer dizer, nós temos um avanço nas fronteiras também, um avanço nas fronteiras da exploração capitalista, da dominação sobre os nossos corpos, sobre as águas, sobre as florestas, sobre as montanhas, sobre o céu. Tudo está sendo mercantilizado, que é a nova razão do mundo. É a mercantilização absoluta das relações interpessoais, do mundo, da água, não é só mais o ouro. A água virou um bem altamente rentável, né? As relações também estão se pautando por aí, o ar também, quer dizer, inclusive essa proposta de a gente solta lá tudo que atinge a atmosfera e paga umas cotas para os países do sul produzirem menos carbono, não sei o quê. Então, é essa lógica, é contra essa lógica que é objetiva, que está lá fora, mas é contra essa lógica também que está dentro de nós, que é essa lógica subjetiva, e que nós também somos tomadas por elas, tá? Ninguém está absolutamente isenta, tá certo? É preciso, inclusive, pensar muito, né? O que é que também nós estamos sendo levadas por essa coisa, não só desse desejo consumista, tá certo? Por essa desagregação das relações por conta das tecnologias e por essa coisa egoísta, tá certo? Que esse mundo está instituindo. E para finalizar, eu queria dizer que tem outra coisa muito dramática. Eu acho que é um período, no Brasil a gente sente isso na carne, mas ele é uma outra característica desse processo, é o apagamento das memórias. Um povo sem memória histórica, política, cultural, é um povo que vaga de qualquer maneira. E isso, inclusive, a gente precisa pensar para dentro do feminismo, com essa ideia de que o feminismo está sempre começando hoje, por exemplo. Cadê a história do feminismo? Precisamos historizar esse feminismo. Esse feminismo tem uma história. Esse feminismo tem precursora. Não estou querendo aqui para os individualismos nem para os personalismos. Mas essa história precisa ser entendida. Porque se a gente joga fora essa história, nós estamos jogando força. Nós estamos jogando a nossa força política fora, tá certo? Aparecendo no mundo como se fossem recém-chegadas. Nós não somos recém-chegadas, nós estamos na luta há muito tempo, e isso não é um patrimônio, não, isso é um matrimônio nosso, é o nosso acúmulo, é a nossa força histórica que a gente precisa valorizar. E também porque se nós não valorizamos a memória, nós estamos sendo cúmplice de quem está apagando as memórias todas. Querem apagar a memória do racismo. O que é que faz? O que é que faz? Né? A escravidão foi negada, inventaram um conceito para negar a escravidão, que foi a democracia racial nesse país. O movimento negro veio e falou, olha aqui a farsa, né? Abriu a cortina. Mas esses povos também da Amazônia estão destituindo essas memórias, tá certo? Seus bens culturais, aquilo que nos mantém viva, né? Aquilo que nos mantém dando sentido à nossa vida. Quero terminar com Blade Runner. Todo mundo, quem assistiu esse filme Blade Runner? O que era o drama da replicante lá? Ela foi tudo, ela era perfeita, mas ela não tinha o quê? Memória. Então ela não sentia, ela não tinha amorosidade, né? Então é preciso isso, né? É preciso pensar essa relação entre nossa história, nosso presente e os desafios do futuro.
E não é uma coisa simples. Eu acho que a única boa nova é o seguinte, contraditoriamente, a história é uma contradição, é que os movimentos sociais, contraditoriamente, ganham força e o movimento feminista, em particular, aqui e no mundo, se expande, se torna mais plural, mais democratizado, evidentemente, porque o processo de democratização não é só para lá, é para cá, para aqui, para dentro. Cada sujeito que chega, individual ou coletivo, traz um processo, nos obriga a democratizar, e democratizar é nos reestruturar como forma de organização e como forma de pensamento, tá certo? Então, é isso, quer dizer, esse é o nosso desafio. Nós trouxemos a vida cotidiana para a esfera da política, tá certo? Nós, o movimento feminista, tá certo? Trouxemos a vida cotidiana não porque sejamos mulheres biologicamente, mas porque somos uma experiência sócio-histórica. Trouxemos, e é isso, temos uma responsabilidade, inclusive, de pensar a democracia não apenas como um sistema político, mas pensar a democracia como uma forma própria de organização da vida social, e aí sim teremos uma democracia radical.